Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia em sua versão gravada. E na reta final da eleição, Bolsonaro volta a questionar o sistema eleitoral brasileiro e os bolsonaristas começam a fazer ameaças de guerra civil, de golpe, de suspensão, adiamento das eleições. E nesse cenário é que o Blog da Cidadania vem relatar o que está acontecendo, não aqui, mas fora do Brasil. Fora do Brasil há uma percepção de muita tensão no nosso país e de risco à comunidade internacional pelo que está acontecendo aqui. Não é por outra razão que, sobretudo, os dois grandes blocos econômicos do mundo, Europa e Estados Unidos, estão se preparando para, inclusive, intervir em caso de um golpe de Estado no Brasil a partir do resultado da eleição do próximo domingo. O fato é que os Estados Unidos estão enfrentando um problema monstruoso com uma situação análoga à que acontece aqui e que, inclusive, influiu no que está acontecendo no Brasil. O Donald Trump, com tudo que ele fez ao longo do seu mandato e com a tentativa de dar um golpe de Estado nos Estados Unidos, fez com que o mesmo processo se estabelecesse aqui. Trump incentivou Bolsonaro a fazer as coisas que ele estava fazendo, lhe emprestou tecnologia, expertise, inclusive para as eleições de 2022, e os Estados Unidos estão reagindo com muita força à extrema-direita norte-americana, tendo o Joe Biden, um social-democrata, no poder. E, na verdade, a comunidade europeia e os Estados Unidos preparam uma reação duríssima a uma eventual tentativa de golpe de Bolsonaro no Brasil. Tanto no parlamento europeu quanto no Congresso norte-americano, já há propostas para retaliação comercial, há propostas para ruptura, rompimento de relações diplomáticas com o nosso país, o que seria talvez um desastre sem tamanho para a nossa economia, e tudo isso por conta do temor de que o Bolsonaro convença os militares a apoiarem as palhaçadas que ele pretende promover a partir da apuração da eleição no próximo domingo. Bolsonaro está decidido, está mais do que demonstrado que ele está decidido a não aceitar a derrota. E isso se reflete, inclusive, na campanha dele, que entrou em desespero, fazendo denúncias graves, sem fundamento, que pode, inclusive, gerar até a impugnação da chapa de Bolsonaro e Braga Neto. E, inclusive, esse processo se agrava na medida em que o Bolsonaro estimula os seus eleitores a cercarem as sessões eleitorais no dia da votação, e inclusive criou um site para cadastrar esses eleitores para que se tornem fiscais do Bolsonaro. Vejam só que não adianta nada eles cercarem as sessões eleitorais, que a apuração e a totalização dos votos não vai acontecer nessas sessões. Vai acontecer no TSE, na sede do TSE. Então, isso significa apenas uma tentativa de intimidação das instituições por Bolsonaro. O que acontece é que o mundo inteiro está às voltas com ameaças da extrema-direita,
Por isso, Estados Unidos e Europa estão preocupados e estão dispostos a intervir duramente no Brasil, não só com sanções comerciais, como através da responsabilização pessoal de Bolsonaro, o que pode fazer dele uma figura procurada no mundo inteiro, inclusive sob risco de gerar até um genocídio no Brasil, porque não se sabe o que pode acontecer diante desse processo. O que está acontecendo no nosso país, então, realmente vai fazer com que a comunidade internacional haja antes que a coisa se agrave mais. Nos Estados Unidos, 40% dos eleitores temem intimidação nas urnas. Os Estados Unidos estão vivendo uma situação terrível por conta do que o Bolsonaro norte-americano e o Partido Republicano, que são os homólogos de Bolsonaro e do PL, estão fazendo. O desespero dos aliados de Bolsonaro fala até em adiar as eleições. Então o processo é um dos mais impressionantes da história da República. E isso acontece no momento em que novas pesquisas mostram a derrota de Bolsonaro já definida. Para que você tenha uma ideia, a pesquisa Poder Data, que é uma das pesquisas que mais favoreceram Bolsonaro durante todo o processo eleitoral, acaba de dar uma subida do Lula e uma derrocada de Bolsonaro, uma diminuição das intenções de voto de Bolsonaro na véspera, na reta final da eleição. Todas as pesquisas estão mostrando não só a vantagem de Lula, como algumas mostram o crescimento da vantagem de Lula. E o uso de granada por Roberto Jefferson, os tiros, tudo que o Roberto Jefferson fez, não chocou apenas a sociedade brasileira. O mundo está apreensivo, está vendo uma das regiões ainda pacíficas do mundo se conflagrar, e eles temem, inclusive, um conflito generalizado na América Latina, a Europa, os Estados Unidos, né? E tudo isso através do Bolsonaro, que está se tornando uma ameaça mundial. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o Donald Trump está sendo investigado duramente por conta de tudo que ele fez no início de 2021, não é? Quando ele tentou dar um golpe de Estado, e ele foi intimado pela comissão que investiga a invasão do Capitólio. O processo contra ele pode, inclusive, levá-lo para a cadeia. Então, é nesse momento que chega o processo eleitoral brasileiro. E o que está em jogo na relação com os Estados Unidos, se Bolsonaro tentar um golpe, é a questão comercial no Brasil. Os empresários brasileiros e, sobretudo, o agronegócio vão sofrer um baque enorme se houver esse processo no Brasil. Mas, na verdade, tudo isso vai ou não vai acontecer não é dependendo da vontade do Bolsonaro. Pela vontade do Bolsonaro, isso vai acontecer. Pela vontade do Bolsonaro, o Brasil vai ser conflagrado para melar a eleição e os militares serem chamados para governar, sabe lá por quanto tempo, com ele no poder. Porém, o que acontece neste momento é que a decisão não está nas mãos do Bolsonaro. Essa decisão está na mão dos militares. Eles é que podem dizer se o Bolsonaro vai ou não ficar no cargo, mesmo tendo sido derrotado. Os militares têm essa primazia na mão e tudo vai depender do que eles acharem em termos de possibilidade de sucesso, mas também eles estão de olho na posição dos Estados Unidos. Então, é irônico, é extremamente irônico que os Estados Unidos, que fomentaram golpes no mundo inteiro, inclusive no Brasil, e geraram uma ditadura para nós há mais de meio século,
é irônico que sejam eles que podem salvar este país de uma nova ditadura militar. Então eu quero passar para o noticiário que corrobora todas essas informações que eu estou lhe dando. Primeiramente, eu queria falar da nova pesquisa Poder Data, que aponta a pior tendência possível para Bolsonaro. Dados divulgados pelo Instituto Poder Data traçam um cenário que contraria as previsões do time presidencial para esta etapa da disputa. Mais uma pesquisa divulgada nessa semana traça um quadro desanimador para a campanha de Bolsonaro. Os números anunciados hoje cedo pelo Poder Data confirmam a instabilidade da corrida presidencial, mas com sinais de que pode ter se iniciado nesta reta final do segundo turno uma tendência de alargamento da distância que separa Bolsonaro de Lula. Vejam bem que, segundo os dados do Poder Data, o Lula tem 53% das intenções de voto e Bolsonaro tem 47%. São 6 sólidos pontos percentuais. E o mais importante não é isso. O mais importante é que as pesquisas estão demonstrando um alargamento dessa vantagem. A pesquisa Quest também mostrou um alargamento na faixa de 6 pontos, que é basicamente o que estão dando a maioria dos institutos. O IPEC deu um pouco mais, o IPEC deu 8 pontos de vantagem para o Lula. Nas semanas anteriores, os dois candidatos permaneciam numericamente estacionados em 52 e 48 na margem de erro, que é de 2 pontos percentuais. Agora, com esse resultado, nem com a margem de erro o Bolsonaro tem mais chance. As mudanças, embora sutis, ocorrem na mesma semana em que outras pesquisas sugerem um cenário distante do que imaginava a campanha bolsonarista. No início dessa semana, o IPEC também apontou uma estabilidade na corrida presidencial. Lula com 54, Bolsonaro com 46, foram 8 pontos. Na pesquisa anterior chegou a ocorrer um leve estreitamento, mas aí o Lula subiu de novo. Na pesquisa IPESP o cenário é semelhante, o Lula teve 53, Bolsonaro 47. E agora, no segundo turno, estranhamente, sumiram as diferenças geradas por a pesquisa ser presencial ou por telefone. Pesquisas presenciais e por telefone estão dando resultados muito parecidos. Os institutos de pesquisa Datafolha, IPEC, principalmente o IPEC, que errou mais no primeiro turno, devido a movimentos de última hora do voto útil, que surpreenderam a todos, simplesmente está usando uma margem de segurança. Essas pesquisas todas, principalmente o Datafolha, está usando uma margem de segurança para não correr o risco de acontecer a mesma coisa no segundo turno. Mas no segundo turno, em geral, as pesquisas acertam com muito maior precisão, porque fatores como voto útil, eleitor que não quer revelar o voto, eleitor enrustido, tudo isso não existe mais. E o desespero dos aliados do Bolsonaro a 4 dias da eleição é extremamente preocupante. Um deputado fala em adiamento da eleição, outro cita guerra civil em caso de derrota e tem até empresário ameaçando cancelar investimentos. A base bolsonarista já não esconde o desespero com a possibilidade de Bolsonaro perder a eleição no domingo para Lula. Nesta terça, 3 figuras que apoiam Bolsonaro deixaram desalento evidente em diferentes estados do país. Num vídeo divulgado pelo site Mais Goiás, o deputado estadual Amaury Ribeiro, do União Brasil, diz que, se Lula vencer, haverá uma guerra civil no Brasil. Diz ele, você está do lado errado e deixa eu te falar, se o seu presidente Lula ganhar, vai acontecer uma guerra civil no país. Eu sou reservista e se eu for convocado, eu vou para a rua e vou empunhar uma arma. Deus que te livre de estar do outro lado nessa luta. E é isso que a gente tem que dizer, disse a excelência. O deputado federal pelo Novo, Vinícius Poit, usou as redes nesta terça para levantar uma psicodélica possibilidade de adiamento da eleição. Nem no comitê de Bolsonaro tal maluquice é levada a sério.
Mas, diante da denúncia da campanha do presidente sobre rádios e cobrança do TSE por provas, Poit questionou: será que isso pode levar ao adiamento do segundo turno? E em Santa Catarina, o Luciano Hang com a velha cantilena de parar o Brasil não fazendo mais investimentos. Ele se veste como palhaço, fala como palhaço e age como palhaço, e agora se vê também que ele pensa como palhaço. Ainda na Veja, 40% dos eleitores dos Estados Unidos temem intimidação nas urnas, diz pesquisa. Eleitores nos Estados Unidos estão preocupados com a ameaça de violência ou intimidação nas urnas durante as eleições de novembro no país. Vejam bem que é um quadro igual ao nosso. Finalmente, o Brasil se torna igual aos Estados Unidos, mas não do que ele tem de melhor, e sim no que tem de pior, né? Uma pesquisa de opinião da agência de notícias Reuters, em parceria com o Instituto Ipsos, revelou nesta quarta, 26, que pelo menos 40% dos americanos estão preocupados com ameaças de violência ou intimidação nas urnas durante as eleições de novembro no país, que vão renovar o Congresso e dezenas de governos. Até agora, nenhum episódio de violência foi registrado em nenhum centro de votação antecipada, nem em locais de entrega de cédulas. Mas as autoridades do Arizona, um campo de batalha importante, já pediram ao governo federal que investigue um caso de possível intimidação de eleitores. Coisa que está acontecendo aqui, né? Aqui não só existe a violência física, como a violência institucional, a violência política, de patrões que ameaçam os seus empregados. Então a situação está se assemelhando cada vez mais entre Brasil e Estados Unidos, dois países grandes, muito populosos e com um setor industrial, empresarial, financeiro despreocupado com a democracia, e isso tem tido uma grande influência aqui, porque empresários têm financiado essa ópera bufa, esse risco à democracia no Brasil, e isso acontece aqui como acontece lá. O uso de granada e armas por Roberto Jefferson reflete clima de tensão no Brasil, diz a mídia internacional extremamente preocupada. Essa matéria é da Rádio França Internacional. Diz que a imprensa internacional repercute a prisão de Roberto Jefferson, aliado de Bolsonaro, na madrugada de domingo. A prisão em cárcere foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, e no sábado a filha Cristiane Brasil publicou um vídeo em que o político compara a Carmen Lúcia do STF à prostituta. Diante de tudo isso, o jornal espanhol El País analisa que o incidente provoca uma onda de preocupação na reta final da campanha pela presidência do Brasil, a mais polarizada das últimas décadas. Como Bolsonaro contestou o sistema de votação, questionando a segurança do voto eletrônico, existe o temor de que não aceite uma possível derrota e que, como Trump nos Estados Unidos, decida incentivar seus seguidores a se mobilizarem contra os resultados. Relata o correspondente de El País no Brasil, lembrando também que muitos bolsonaristas estão armados. A agência AFP, a agência Associated Press, a Reuters descreveram a reação violenta de Jefferson com granada e tiros que durou 8 horas. Abre aspas, Jefferson havia sido preso preventivamente após proferir ameaças contra juízes do STF, mas recebeu em janeiro autorização para ficar em prisão domiciliar se respeitasse certas condições, explica o jornal francês Le Monde. Bolsonaro tenta se distanciar. Após o incidente em novas redes sociais, Bolsonaro tentou esconder que é aliado do Jefferson, o que não existe nenhum brasileiro que desconhece. E abre aspas, o jornal francês Le Figaro diz: Jair Bolsonaro criticou, no entanto, as investigações judiciárias contra o ex-deputado que, segundo seu parecer, foram feitas sem nenhuma motivação constitucional. Veja, a imprensa internacional e a imprensa brasileira não falam de outra coisa. E o Trump é intimado por comissão que investiga a invasão do Capitólio. A Comissão Especial do Congresso dos Estados Unidos
que investiga o tumulto ocorrido no Capitólio em 2021, emitiu uma intimação legal ordenando que Trump preste depoimento. Então, eles estão preocupados com a situação no Brasil porque ela decorre do que está acontecendo nos Estados Unidos. Não foi por outra razão que o Senado dos Estados Unidos aprovou uma recomendação de romper relação com o Brasil em caso de golpe. Note-se que não é uma proposta, já foi decidido pelo Senado, o Senado norte-americano, ele emitiu esse documento, é um documento oficial do parlamento norte-americano. E o parlamento europeu sugere sanções comerciais caso Bolsonaro promova golpe. Também a Europa se prepara, como os Estados Unidos, para punir com dureza não só o Brasil, mas o próprio Bolsonaro, que será responsabilizado pessoalmente por tudo que acontecer no Brasil, principalmente se houver mortes, se houver violência, se houver alguma tragédia por aqui. O que está em jogo na relação com os Estados Unidos, se Bolsonaro tentar um golpe, é a questão financeira. Os empresários brasileiros são os que mais vão sofrer, depois do povo, evidentemente, com eventuais sanções dos Estados Unidos. Americanos vão romper relações com brasileiros em caso de golpe e colocam em xeque recentes recordes na balança comercial entre os dois países. Nós temos aqui uma matéria de menos de um mês atrás, mostrando que o Senado dos Estados Unidos aprovou por unanimidade uma resolução apresentada pelo senador Bernie Sanders. E aqui a matéria diz basicamente que os empresários, inclusive que muitos deles estão apoiando Bolsonaro, vão sofrer duramente se essa tentativa de golpe ocorrer. E o golpe seria desastroso para o agro, braço de sustentação de Bolsonaro. Apenas os Estados Unidos e a União Europeia poderiam interromper a compra de 1/4 dos produtos exportados pelo Brasil. Seria um golpe dramático no nosso país. E vai depender, como eu já disse, dos militares a aceitação por Bolsonaro de uma derrota. Se eles disserem, olha, nós não vamos poder dar golpe para ajudá-lo, ele vai ter que se conformar. Mas tudo está na mão dos militares, lembrando que eles recebem, eles têm milhares e milhares de boquinhas para generais, para altos oficiais das Forças Armadas Brasileiras, gente que ganhava 30 mil reais por mês está ganhando 300. Isso é o que mais preocupa. Então, minha amiga, meu amigo, eu quero aqui pedir a você que no próximo domingo volte para sua casa e fique acompanhando tudo de lá e vamos torcer para que a democracia brasileira não seja conspurcada pela extrema-direita nazi-fascista, nazi-bolsonarista que infecta e perturba o nosso país. Um abraço para todo mundo.